Deus abençoe as irmãs, tá bom? Sejam bem-vindas, que Deus possa abençoá-las. Eu queria já adiantar melhor, queria que você pegasse a Bíblia e abrisse a Bíblia Sagrada, carta de Paulo, 2 Timóteo capítulo 3. Hoje é a nossa Santa Ceia para todos os nossos membros. Hoje é o primeiro dia, amanhã nós temos a última ceia de verdade. A gente falamos última porque é hoje e amanhã, mas é a última ceia deste ano de 2022. Jesus tem nos sustentado, tem nos dado graça até aqui. Nós estamos porque o Senhor, desde o primeiro dia do ano, Ele segurou em nossas mãos e tem nos carregado até aqui. 2 Timóteo está quase perto de Apocalipse, gente. Glória a Deus. Para você que, depois de Colossenses e Tessalonicenses, aí vem Timóteo, tá bom? Aí para você que tem dificuldade, fica mais fácil. Os irmãos que já encontraram, pode ajudar quem não encontrou. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 3. Hoje nós estamos num dia também especial da ceia. E hoje é o dia da Bíblia. E nós vamos louvar a Deus pela Bíblia que chegou até nós. Amém? Quantos podem louvar a Deus pela Bíblia que você tem aí para ler? Quando Deus quer revelar o homem, Ele fala por meio da sua palavra. E se Deus tem falado conosco nesses últimos dias, Ele tem falado através da sua palavra. 2 Timóteo capítulo 3, Deus abençoe os irmãos ouvintes de casa, da rádio, os irmãos da live, que Deus te abençoe, que a graça de Deus possa chegar dentro do seu lar também, através dessa transmissão em vídeo e em áudio. Deus abençoe vocês. 2 Timóteo 3, verso 16, quem achou diz amém. Se você pode ler comigo, você lê. Toda a Escritura, divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Diga comigo, meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Se assenta, você que pode, você que não pode, fica de pé comigo. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero, como já foi anunciado, na verdade, eu quero tentar falar um pouco porque eu creio na Bíblia. É uma pergunta que cada homem, cada mulher deve fazer. Por que eu creio na Bíblia? Você já fez essa pergunta? A Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia, ou a palavra Bíblia, ela do grego é Bíblia, que significa no plural, que é biblion. E a Bíblia, ela é o livro mais lido de todo o mundo. A Bíblia
desta forma, nós entendemos esse livro e podemos entender que a Bíblia realmente é uma coleção de muitos livros. Esses livros, ou a Bíblia, ela é dividida em duas seções. A primeira seção, Antigo Testamento, a segunda seção é o Novo Testamento. A Bíblia, ela é dividida, ela tem a sua divisão. O Antigo Testamento vai contar a história do povo de Israel, e essa história vai retratar da fé do povo de Deus, Israel, e ela vai descrever também a vida religiosa dos israelitas, como povo de Deus. Nós vemos que a Bíblia, os autores desses livros escreveram o que Deus fez por eles, ou pelo povo, e como eles também deveriam adorá-lo, obedecê-lo, em resposta ao seu amor. O quadro seguinte ensina graficamente como estão agrupados cada livro que forma o Antigo Testamento. Primeiro, nós temos a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vai mostrar a lei de Deus, o princípio de tudo em Gênesis, Êxodo, a saída do povo, Levítico dá a lei, Deuteronômio e Números, a lei de Deus ao seu povo. Nós temos os livros históricos, que é Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. São os livros históricos. Nós temos também os livros proféticos, ou poético, melhor dizendo, que é o livro de sabedoria. Nós vemos Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Nós temos os profetas maiores da Bíblia também. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Nós temos também a seção dos profetas maiores. Os profetas maiores, já disse, nós temos também a seção dos profetas menores, que é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses livros compõem o Antigo Testamento, que é composto de 39 livros, o Antigo Testamento. O Novo Testamento, todos conhecem, vai à segunda seção da Bíblia. O Novo Testamento, os livros do Novo Testamento também foram escritos pelos discípulos de Jesus, e eles queriam queriam que outras pessoas também pudessem ouvir a respeito da nova vida e possível através da morte e ressurreição de Jesus. O quadro que se segue vai mostrar diferentes grupos de livros que compõem o Novo Testamento, embora os eruditos dirigiram ou dividiram em algumas seções o Novo Testamento, e é o que nós iremos falar a partir de agora. Nós olhamos e vemos que o Novo Testamento, ele é dividido. Primeiro nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João. Nós temos também as cartas paulinas, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão e as cartas gerais. Nós temos Hebreus, nós temos Tiago, nós temos 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João, nós temos Judas. Nós também temos os livros históricos que compõem
a Bíblia, Atos e Apocalipse. Quando nós olhamos e me vem a pergunta, por que eu creio na Bíblia? Eu creio na Bíblia porque ela é totalmente fiel e confiável. Por que eu creio na Bíblia? Porque ela é totalmente fiel e ela também é totalmente confiada quanto à sua origem. Há muitas pessoas que dizem que a Bíblia foi escrita pelo homem, mas o homem foi inspirado pelo Espírito Santo. Deus assistiu o homem na inscrição das Escrituras, porque o próprio Paulo, ele vai dizer que toda a Escritura divinamente inspirada. A Bíblia não é o livro que a gente pega e lê e não entende às vezes. A Bíblia é o único livro que nós lemos com seu autor presente. Eu vou repetir. A Bíblia não é o livro de biologia, não é o livro de arqueologia, não é o livro da teologia que você lê e o autor não está presente. A Bíblia é o único livro que você lê e o autor está do seu lado para te fazer entender o que você está lendo. Por quê? Porque toda a Escritura é divinamente inspirada e é totalmente confiável quanto à sua origem. Por que eu creio na Bíblia? Porque o conteúdo e o propósito da Bíblia é fiel. Porque eu creio na Bíblia, porque ela vem de Deus, porque ela é revelada de Deus, e por ela ser revelar Deus, ela vai chamar o homem de volta para Deus. O homem não é o centro da Bíblia, Deus é. A Bíblia é o livro dos livros. Se você tem uma biblioteca, pegar todos os livros e colocar a Bíblia embaixo, a Bíblia é a base de todos os livros. Você pega os livros, coloca embaixo, coloca a Bíblia por cima, a Bíblia é a base de todos os livros. A Bíblia é o livro dos livros. Nós entendemos que se a Bíblia é o livro dos livros, nós entendemos também que, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, que a Bíblia não foi concedida à terra, ela veio do céu. A Bíblia não é da terra, ela é do céu. Os escritores que escreveu pode ser da terra, mas a inspiração veio do céu. Assim como no princípio, ele diz, no princípio era o verbo. Quem é o verbo? Jesus, João 1, diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele é a palavra encarnada. O que o Senhor disse a Josué, no capítulo 1, verso 8, o Senhor diz assim para Josué: não aparta da tua boca o livro desta lei. Por quê? Porque ela te fará prosperar em todo o seu caminho. Você quer prosperar? Tem a Bíblia como base, tem a Bíblia como bússola, tem a Bíblia como mapa. Nós entendemos que a Bíblia foi concebida no céu, foi nascida na terra, assim como Jesus é do seio do Pai e nasceu na terra como homem, a palavra encarnada. Nós temos a Bíblia como inspirada pelo Espírito de Deus, escrito por homens santos de Deus.
apesar de ser 40 escritores que escreveu a Bíblia, cada um em época diferente, em lugar diferente, em cultura diferente, mas lá estava Jeová dizendo: escreve isso aqui. E eu quero botar a minha palavra. Não vai botar a sua palavra, coloca a minha palavra. Porque a palavra do homem pode não ser inspirada, mas quando o Espírito Santo inspira, eles escreveram. A Bíblia foi escrita por homens santos de Deus, proclamada pela igreja, crida pelos eleitos, perseguida pelo mundo. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Por várias vezes ou por vários anos ou séculos, existia uma Bíblia apenas, e as pessoas tinham que marcar na agenda para poder ter acesso. Por muitas vezes a Bíblia foi perseguida e ainda é perseguida. Tem muitos países que, se vê alguém com uma Bíblia, ele é morto, é torturado por causa da Bíblia. E sabe qual mais? É que aqui a gente tem a liberdade e às vezes não carrega a Bíblia, não lê a Bíblia. Eu ouvi um relato esses dias de um jovem que em um país tem uma Bíblia e essa Bíblia fica trancada dentro de um museu, e eles fazem filas. Se eles quiserem ler o Salmo 126, quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estava como os que sonhava, eles teriam que ficar dias na fila para ler. Quando chegava a vez para ler o Salmo, era só um, para ler o Salmo 126, terminava e começava a segunda pessoa da fila: dá licença que eu esperei muito tempo. Se você quiser ler o Salmo 127, vai ter que voltar para o final da fila. E sabe qual é o problema? É que a nossa Bíblia fica pegando poeira dentro de casa. A gente não tem tempo para ler a Bíblia. A gente tem tempo para tudo, mas menos para a palavra de Deus. Enquanto tem gente passando noites a frio para ler um capítulo apenas do Salmo. E você tem toda a Bíblia à sua disposição. Talvez na sua casa, como na minha, deve ter umas 15 Bíblias lá de estudo, para estudar, para pregar, para aprender, de diferentes traduções. Só que eles só têm uma linguagem só, e cada um quer ler um salmo e tem que passar dias para ler. Então valorize a Bíblia. Hoje é o Dia Mundial da Bíblia. Se apaixona pela Bíblia, como você se apaixona à primeira vista pela pessoa amada. Olha para a Bíblia e seja apaixonado por ela. A Bíblia é o livro mais amado do mundo, é o mais perseguido no mundo. E aqui eu quero destacar 3 verdades sem muita demora. Eu queria que você fizesse uma pergunta para você mesmo: por que eu creio na Bíblia? Pensa aí, por que eu creio na Bíblia? Talvez você nunca fez essa pergunta: por que eu creio na Bíblia? Por que nós cremos na Bíblia, queridos? Será que nós cremos na Bíblia só porque temos ela para carregar? Mas qual é o objetivo de crermos na Bíblia? Primeiro, porque eu creio na Bíblia, quanto à sua origem,
eu afirmo categoricamente que a Bíblia procede de Deus. A Bíblia procede de Deus. Ainda que tem gente que usa ela mal, mas a Bíblia procede de Deus. Deus é o autor da Bíblia. Nós vemos que Deus é o autor da Bíblia, não importa. Pastor, mas o autor não é Moisés, o autor é Deus. Foi Deus que mandou, Moisés só obedeceu. A Bíblia, ela procede de Deus. A Bíblia não foi concebida no coração do homem, mas no coração de Deus. Ela não procede da terra, ela procede do céu. Em Gênesis 1, eu já falei, mas eu vou voltar lá. Quando Deus olhou para a terra que era sem forma e vazia, a palavra já estava lá. Não estava escrita, mas quando Deus pronuncia, a palavra é tão inspirada, porque Paulo diz que toda a escritura é divinamente inspirada. Quando ele pronuncia a palavra, que Jesus é a palavra faz acontecer. Ele disse: haja luz, e houve. Haja porção seca, houve. Haja porção molhada, houve. Haja relva, houve. Haja luminares, houve. Haja separação entre céu e terra, houve separação, porque a palavra de Deus é inspirada, ela provém de Deus. A palavra não é o produto da lucubração humana, mas da revelação divina. A palavra não é do intelecto humano, para você entender isso aqui é melhor. É o homem que pensou e escreveu, não é do intelecto humano. A palavra de Deus é a revelação divina. É Deus quem revelou a sua palavra. Muito embora os homens santos foram chamados para escrever a Bíblia, e nesse processo Deus não anulou a personalidade deles e nem desprezou o conhecimento deles. Imagine Paulo, com toda a ciência e sabedoria que tinha, Deus não desprezou o conhecimento que Paulo tinha. Deus usou. E Paulo, do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 cartas são de Paulo. Deus não desprezou o conhecimento deles. O conteúdo das Escrituras é inerrante, gente. A Bíblia, a palavra de Deus é inerrante, é infalível. O homem pode errar, e para você perceber que a Bíblia é inerrante, ela mostra o desfeito desses homens. Olha para Davi, que escreveu a maioria dos salmos, que se compõe 150 salmos. Lá está Davi, escritor dos salmos. E percebe que a Bíblia não vai esconder o adultério de Davi. Porque se fosse pelo conhecimento do homem apenas, o homem dizia: não vou botar isso aqui não. Pecou. Mas a Bíblia, como ela é fiel, é inerrante, ela vai mostrar as qualidades e os defeitos desses homens. Eles caíram. Para quê? Para mostrar para nós que mesmo sendo fiéis, estamos sujeitos ao quê? A cair. Mas o salmista diz: se cair, Deus não te deixará prostrado. Isso aí nós temos a certeza. Nós entendemos também
que as Escrituras, ela é inerrante. O próprio Deus revelou o seu conteúdo, assistiu os seus escritores para que eles registrassem com fidelidade o conteúdo da Bíblia. Foi Deus quem assistiu. Imagina, você está no sofá de casa, sentado, assistindo alguma coisa. Era Deus olhando para o escritor com a pena e com o papiro na sua mão. E Deus está dizendo, escreve isso aqui. Lembra de Moisés no Monte Sinai? Quando Deus assistiu Moisés, ou melhor, Moisés assistiu Deus escrevendo a primeira tábua da lei dos 10 mandamentos. Quando Moisés, irado com o povo, que o povo vai e prostra diante do bezerro, Moisés vem correndo e joga a tábua e quebra. Aí Deus fala, sobe de novo, agora pega a marreta e o ponteiro, porque agora eu vou falar e você vai escrever. Deus está dizendo, eu falo e você escreve. Da primeira eu escrevi, você quebrou, agora você escreve. E eu te assisto você. Lembra de quando Belzazar está lá sentado na cadeira, bebendo, se prostituindo, o dedo de Deus apareceu escrevendo. Belzazar assistiu Deus escrever. Daniel, quando chega e diz, eu conheço essa letra aí. Vou repetir. Daniel, quando chegou e disse, eu conheço essa letra. Você não entendeu? Daniel está dizendo assim, eu conheço essa caligrafia. Eu conheço essa inspiração. Porque eu já vi essa letra em algum lugar, escrita por ele. E o que é? Mene, tekel, passim, pesado, foste na balança e foste achado em falta. Conheça essa letra. O que significa? Significa, ô Belzazar, é que você foi posto na balança, é o que está escrito aqui, ó. Como balança, é a balança de Deus. Mene, tekel, passim. Pesado fosse na balança, cortado foi o teu reino. Pronto, acabou. A partir de hoje tu não reina mais. Pronto. Daniel, tá, irmão? Daniel 5, para quem não sabe. Se você ir lá do 29 até o finalzinho, você vai ver isso aí lá. Deus assistiu os escritores da Bíblia. A Bíblia não é a palavra de homem, mas a palavra de Deus. Ah, não, é a minha palavra. Não, é a minha palavra, é a palavra de Deus. Ah, foi Moisés que escreveu. Moisés escreveu, mas a palavra não é de Moisés. Eu sempre tenho corrigido isso aqui. Quando a gente vai falar sobre o Apocalipse, a gente fala a carta de João à igreja de Éfeso. A carta não é de João, a carta é de Deus para a igreja. João escreveu, mas a carta não é de João, a carta é de Deus para a igreja, para 7 igrejas. Quando Deus quer falar com a igreja, Ele vai usar o escrito, que Ele mesmo já mandou. Ele manda entregar o líder, e o líder ler para a igreja a palavra que já foi escrita. A Bíblia, ela é digna de inteira confiança. E a minha pergunta aqui, eu não vou pedir ninguém para dar glória, nem nada. A minha pergunta é, você confia na Bíblia? Vou perguntar de novo. Você confia na Bíblia? Você tem inteira confiança na Bíblia? Nós precisamos confiar na Bíblia.
Assim como nós confiamos em alguém. Quando você tem confiança em alguém, você conta segredos que ninguém pode saber. E aqui contém segredos na Bíblia que Deus quer falar para a gente. Só que às vezes tem segredos que Deus fala para a gente, é para a gente guardar para a gente. Mas tem coisa que Ele diz: ensina, passa para frente, aprende e ensina. Pois a Bíblia é inerrante, quanto o seu conteúdo é infalível, quanto as suas profecias é suficiente, quanto o seu conteúdo, ela é suficiente. A Bíblia é inspirada pelo Senhor. Segundo, porque eu creio na Bíblia. Está lá, separado lá. Deus abençoe. Tudo bom, né? Pode levar, atender lá, Daniel. Porque eu creio na Bíblia. Quando o seu conteúdo, afirmo confiadamente que a Bíblia fala sobre Deus, sobre a sua oferta de salvação. Desde o Antigo Testamento, como fizemos aqui a introdução dos livros da Bíblia, desde o Antigo Testamento, tanto nos livros da lei, nos proféticos, históricos, profetas maiores e menores, até o Apocalipse, a Bíblia vai falar da oferta de Deus para a salvação do homem. Queridos, eu vou falar para a gente aqui, nós só conhecemos a Deus porque Deus se decidiu se revelar a nós. Você só conhece a Deus porque Deus decidiu se revelar a você. E como Deus se revelou a nós através da sua palavra. Deus, por várias vezes, Ele se revelou de forma teofânica ao seu povo. Ele aparece na casa de Abraão, ou lá no deserto, na tenda de Abraão, como homem, 3 anjos, que se assenta e come e segue. Ele aparece para Moisés na sarça de fogo. Ele aparece para Josué como capitão do Senhor dos exércitos. Ele se revela para Manoá como maravilhoso, para Isaías como conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus abençoe. Ele se revela para a igreja como Cristo, como Verbo. Ele revelou de forma geral na obra da criação, de forma especial em sua palavra, como já falei. É verdade, querido, que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. É verdade que nós podemos ver as digitais do Criador em todas as partes que nós olharmos. Lá está a digital de Deus. Assim como nós, quando pegamos em alguma coisa, deixamos a nossa digital. Se eu pego essa toalha e
alguém quer me incriminar, se a minha digital tiver aqui, eles podem tirar a minha digital. Você tem a digital de Deus na sua vida. Nós temos as digitais de Deus nas suas vidas. E quando o diabo quer te incriminar pegando as suas digitais para chegar para Deus e dizer: olha o que ele fez, olha o que ela fez, Deus olha para Satanás e disse: Jesus já morreu por eles. Jesus se levanta e diz: ele já tem a consciência da minha oferta no Calvário. É bem verdade que a terra está cheia da glória de Deus, Isaías capítulo 6. Quando ele vê Deus assentado no trono, depois que o seu primo Uzias morreu, ele está triste. Quando ele entra no templo, ele vê uma cortina que se abre, o céu se abre, as vestes de Deus, a glória de Deus enche o templo. Ele diz: a aba das suas vestes encheu o templo. Eu vi serafins acima dele que voava, um olhava para o outro dizendo: ele é santo, ele é santo, ele é santo. Aí ele disse que a terra estava cheia da glória de Deus. Nós vemos a glória de Deus em toda a terra. Nós vemos que a terra, como lemos aqui, quem estava aqui, o Salmo 136, no início das oportunidades, nós lemos o Salmo 136. Se você ler todo o Salmo 136, só fala da bondade de Deus. Porque Deus livrou o seu povo, porque a sua benignidade dura para sempre. Porque a terra está cheia da bondade de Deus. Apesar de ter homens maus, a terra ainda continua cheia da bondade de Deus. É bem verdade que nós podemos encontrar as digitais do Criador em todo o vasto universo. Aonde quer que você for, você vai ver a digital de Deus lá. É Deus dizendo: foi eu que criei. Tem a minha digital, tem o meu DNA. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos quem? As digitais dos escritores ou as digitais de Deus? Não, é uma pergunta que deve ser feita. Você vê Moisés ou você vê Deus na Bíblia? Quando você quer, talvez está lá triste como eu às vezes, já passei muitos momentos na minha vida que queria ouvir Deus falar. E você, sabe aquela hora que você pede confirmação na Bíblia? Ou é só eu que faço isso aí? Você está passando alguma coisa, aí se sair uma coisa que pega a gente não, Jesus, desculpa, isso aqui não dá não. Aí saiu. Aí aparece aqui: seguir a paz com todo e a santificação sem a qual ninguém. E Jesus. Teve um dia que um camarada tinha medo de viajar no avião. E a mulher comprou a passagem para eles tirar férias. E o caboclo: eu tenho medo de avião, tenho medo de avião. E a mulher comprou a passagem de avião. De repente, ele vai tirar a confirmação na Bíblia. É para mim viajar de avião, Jesus? Sabe de onde é que saiu? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Vou não. Desmarca, cancela, mas não vou não. Por quê? Porque às vezes usamos a Bíblia de quê? De forma errada. Interpretamos a Bíblia de cabeça para baixo.
Eu já falei, e daqui a pouco a gente encerra. A gente lê a Bíblia assim, vou ler a Bíblia aqui para ver o que Deus vai me dar aqui. Você tem que ler a Bíblia com um olhar diferente. Vou ler a Bíblia aqui para ver o que Deus vai tirar de mim. Você não tem que ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia porque eu quero ver o que Deus vai me encher, se Deus vai falar comigo alguma coisa boa. Tem hora que Deus vai falar uma coisa que você não gosta. Se a gente ficar lendo a Bíblia, procurando os textos melhor que nos agrada, não funciona. Você tem que ler aquilo que te desagrada. Porque a Bíblia desagrada a gente quer continuar com uma vida medíocre, e ela te confronta a sair dessa vida. Por isso que ela é a palavra de Deus. Quando você pega, para quem está estudando aqui e lê muito livro, é chato ler aquele livro. Uns trem sem beira e sem eira. É ou não é? Mas que sentido que tem isso aqui? Mas quando você pega a Bíblia, ela te dá sentido, gente. Tem hora que eu fico lendo uns livros lá em casa, e eu tenho um bocado, é coisa de crente. Mas tem coisa que não tem sentido nenhum. Mas aí quando eu vou para a Bíblia, abre o sexto sentido, como diz o povo. O que não dava sentido, quando eu pego a Bíblia, passa a dar sentido. Por quê? Porque a Bíblia é o único livro que é inspirado por Deus. E se nós deixasse de ler os livros, é lógico que temos que ler, porque abre a nossa mente, abre o nosso intelecto, mas passa a ler a Bíblia. Esse ano você já leu a Bíblia pelo menos uma vez? Não. Não leu tudo, mas leu pelo menos o Novo Testamento? 27 livros. Por quê? Porque às vezes nós deixamos a Bíblia, só pegamos ela na hora de vir para a igreja. Porque às vezes ela não é o quê? A nossa prioridade. E hoje é um dia de conscientização à Bíblia. Eu quero te conscientizar a voltar a ler a Bíblia. Pastor, mas eu leio. Mas tem gente que está me ouvindo que não lê. Nós precisamos. A salvação, querido, é o plano eterno de Deus para a humanidade. Mesmo nos ferrolhos da eternidade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, o Deus Trino planejou a nossa salvação. Deus planejou a nossa salvação desde a eternidade. Nesse plano de redenção, de salvação, de justificação, o Pai escolhe para si um povo e envia o seu Filho ao mundo. Lembra o povo judeu que saiu do Egito, do cativeiro? Deus mandou o seu Filho para esse povo, mas esse povo rejeitou, e por isso nós somos os jambuzeiros que foi enxertado na oliveira. Deus enviou o seu Filho para o mundo, para redimir. Jesus se fez carne, ele veste a pele humana, ele vive entre os homens,
ele cumpre cabalmente e fielmente a lei. Ele satisfez a justiça divina, entregando a sua vida na cruz, para a redenção da humanidade, para a redenção do homem e da mulher. Ele satisfez a justiça divina como o nosso representante. E Paulo diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é o seu representante diante de Deus. Paulo diz que ele está à destra de Deus, intercedendo por nós com gemido inexprimível. Ele está lá agora olhando para você, intercedendo por você. Ele está intercedendo por nós. Ele foi o nosso representante. Ele foi o nosso substituto. Ele leva sobre si os nossos pecados sobre a cruz. E ele morre vicariamente, pagando a nossa dívida. Você não tem dívida mais com Deus. Você não tem dívida mais com Deus. Você não tem dívida mais com Deus. Jesus pagou o seu, aleluia, a sua dívida. Você está quitado com Deus. E era para você estar dando glória. Então nós passamos a adquirir a eterna redenção. Porque eu creio na Bíblia, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em meu lugar, completando a obra da salvação. O Espírito Santo, ele vai aplicar de forma eficaz a obra de Cristo no coração dos seus eleitos. Porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, aplicando em nós a obra da redenção. Será que ele já aplicou a obra da redenção aí? Será que ele já aplicou a obra da redenção na tua vida? Porque esse é o papel do Espírito Santo, de aplicar em nós a obra da redenção. De tal forma que aquele que Deus predestina, também o chama. E aquele que a quem chama, também os justifica. E os que justifica, também os glorifica. Verdade? Que é impossível, portanto, que aquele que foram eleitos por Deus, Pai, redimidos pelo Filho, regenerados pelo Espírito Santo, selados, pereçam eternamente. É impossível. Se você já foi regenerado, justificado diante de Deus, é impossível. É a Bíblia que nos afirma isso aqui. Você se perder. Permanece firme, queridos. Permanece firme, queridos. E eu estou dizendo e ninguém está me entendendo. Eu estou dizendo, permanece firme, queridos. Terceiro e último, nós ora e vamos embora. Porque eu creio na Bíblia. Quanto ao seu propósito, afirmo indubitavelmente que a Bíblia visa a glória de Deus, a redenção do pecador. A Bíblia não é um livro antropocêntrico. A Bíblia é um livro teocêntrico. Aleluia. O seu eixo central não é o homem, é Deus. O propósito não é exaltar o homem, mas é exaltar a Deus. A Bíblia é o livro que promove a glória de Deus e não a glória do homem.
Paulo diz: uma é a glória dos homens, uma é a glória dos anjos, uma é a glória de Deus, outra é a glória de quem? Dos homens. E a Bíblia não exalta o homem, a Bíblia exalta a Deus. A Bíblia não é um livro antropocêntrico, ela é teocêntrica, o seu eixo central é Deus, não é o homem. Não é para mostrar, a Bíblia não é o livro que mostra quão grande é o homem, ela mostra quão pequeno é o homem, mas ela mostra quão grande é o nosso Deus. Tem até aquele hino que a gente gosta de cantar: quão grande é meu Deus, cantarei. Você não vai cantar? Eu falei que a gente gosta de cantar, você não cantou? Vamos lá? Só isso aqui. Quão grande é meu Deus, cantarei. Isso, todos vão dizer o quê? Quão grande é meu Deus. A Bíblia mostra quão grande é o nosso Deus. Isaías diz que ele, tão grande que é esse Deus, ele pega, você já viu toda a água do oceano? Você já viu o oceano? Vou falar que é o maior, o Oceano Atlântico. É o maior. Ele pega toda a água do oceano e coloca na palma da mão. Hã? Tá vendo? A mão dele é grande ou pequena? Se a mão dele, só a mão pega a água do Atlântico, ou do mundo inteiro, mas eu estou usando o Atlântico, e coloca na palma da sua mão, imagina o tamanho que é eu e tu na mão de Deus, irmão. Hã? Ele te fecha na mão assim, não dá nada. Porque ele é grande. A Bíblia vai falar de quanto Deus nos amou, queridos. Nós não estamos mortos, Ele nos amou, mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos amou. Mesmo Ele olhando para nós, mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos amou. A Bíblia fala de Deus como Ele nos resgatou, estando nós ainda prisioneiros no cativeiro do pecado. Quando nós estávamos lá, cativos pelo pecado, a sua mão poderosa foi lá e nos arrancou do cativeiro. Assim como o povo estava há 430 anos no Egito, Deus com a sua mão poderosa foi lá e os tirou. Ele também nos visitou no cativeiro do nosso pecado e nos arrancou de lá. E hoje nós temos uma eterna redenção, porque a palavra de Deus nos garante que nós estamos justificados. A Bíblia, ela fala de como Deus nos libertou. Estamos nós ainda no império das trevas. O povo que habitava nas regiões das trevas, raiou a luz. Lá estava nós no império das trevas, mas a luz de Deus apareceu para nós e alumiou o caminho de volta para a sua presença, por meio da sua palavra. Por meio da sua palavra, Deus abriu o livre acesso para nós voltarmos para o Pai nesta manhã. Estávamos
no império das trevas, na casa do valente, dominados pelo príncipe da potestade do ar. A nossa redenção, ela tem como propósito maior a manifestação da glória de Deus. Você foi redimido, você pode dar glória a Deus. Você foi resgatado do império das trevas, da potestade do ar, você pode dar glória a Deus. Você é livre para adorar, você é livre para exaltar, você é livre para dar glória a Deus, você é livre para glorificar, e eu vou te dar a oportunidade para você glorificar a Deus nesta manhã. Obrigado. Fica de pé, por favor. Eu concluo, portanto, para muitos, para outros não, com uma conhecida frase afirmada por John Piper, que diz: Deus é tanto glorificado em nós, quanto mais nós nos deleitamos nele. Deus é tanto glorificado em nós, quanto mais nós nos deleitamos nele. Quanto mais eu descanso em Deus, mais Deus é glorificado. Eu vi uma pessoa dizendo no status esses dias, WhatsApp: estou ansiosa que está aparecendo manchas no corpo. É porque não deleita em Deus. Quanto mais nós deleitamos em Deus, mais Deus é glorificado. Lança a tua ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, diz a palavra. Eu poderia ficar aqui até o meio-dia falando porque eu creio na Bíblia. E se vocês não entenderam, vocês não vai dar para entender, que eu não vou falar mais. Amém? Deleita em Deus. Deleita-te no Senhor e Ele conceberá o que deseja o teu coração, diz a palavra. Você pode glorificar a Deus pela palavra? Olha para mim, por favor. Eu não pedi ninguém para dar glória a Deus e nem aplaudir, porque eu quis pregar assim. Mas agora eu queria que você desocupasse a sua mão, você que pode. Só você que ama a palavra. Eu queria que você desocupasse a boca também. Sua boca tivesse desocupada, para você dar glória, dar aleluia. Você vai aplaudir e agradecer. O que, pastor? A palavra. Vamos lá? 1, 2 e 3. Palmas. Agradece, Jesus. Muito obrigado pela sua palavra. 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 Recebe a adoração desta igreja que está adorando ao Senhor e a tua palavra. Adore a Deus e a palavra. Adore a Deus e a palavra. Recebe a palavra de Deus, exalte a palavra de Deus, magnifica a Deus e a sua palavra. Vai dando glória, glorifica, vai agradecendo a Deus pela palavra, e assim Deus vai restaurando, curando, renovando, restabelecendo as tuas forças. Recebe de Deus nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória.
Queridos, que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe vocês. Quem recebe a palavra? Agora você crê na Bíblia? Então diga: eu creio que a palavra de Deus é inerrante, é infalível. Diga: eu creio na palavra de